A paz de Cristo, meus irmãos, tudo bem? Nós vamos falar sobre esfriamento do amor, que é quando o nosso amor ele começa a diminuir. A gente sabe que essa não é a vontade de Deus para as nossas vidas, mas a gente sabe que vivemos dias maus, dias difíceis e precisamos se autoanalisar. A gente precisa parar de analisar os outros. A gente tem muita facilidade de olhar para os outros, mas a gente não discerne a si mesmo, a gente não olha para nós mesmos, para o nosso interior, para o nosso coração, para os nossos atos. Quando a gente começa a olhar, a gente começa a perceber muitas vezes que nosso amor ele está diminuindo. Vamos à palavra de Deus, Mateus 24, diz assim. A Bíblia diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Repito, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Vamos estudar esse texto? Esse texto traz uma grande advertência para nós. E ele está avisando que o amor de muitos tende a se esfriar. Aqui diz que são muitos. Não diz que são de todos, mas diz que são muitos. Muitos quer dizer a maior parte, a maioria. A maioria das pessoas corre o risco disso acontecer. E também nós, também eu e também você. Mas aqui também diz que é o amor de muitos, não é um amor de todos. Por isso que a gente precisa tentar buscar se conservar e meditar na palavra de Deus todos os dias. Porque assim o Senhor ele nos restaura à condição original. Nos restaura a uma condição melhor. E agora eu trouxe algumas anotações de os principais problemas práticos que causam a diminuição do amor. O primeiro é o esgotamento. Seja um esgotamento físico, seja um esgotamento emocional, seja um esgotamento espiritual, ou seja qualquer outro nível ou área de esgotamento. Sempre que nós entramos em esgotamento, com certeza a nossa capacidade de amar ela é bastante abalada. Por isso nós precisamos tanto do Senhor e orar para que o Senhor venha nos restaurar. Segunda área é quando a gente está sobrecarregado, seja em qualquer área da vida. Seja por causa da família, por causa de pessoas, ou por causa do trabalho, ou qualquer outra área. Quando a gente está sobrecarregado, também são períodos bem complicados da nossa vida, bem conturbados. Outro motivo que faz o nosso amor esfriar é quando a gente não recebe de volta. Não é recíproco, né? Ou seja, quando a gente ama alguém, a gente trata alguém com carinho, com zelo, com amor, e a pessoa não nos devolve isso. Então, a natureza humana, infelizmente, ela é tendenciosa a realmente ao nosso amor diminuir. Sendo que a Bíblia é muito clara, né? Nos mostrando que o nosso amor não depende da gente receber de volta, mas infelizmente o ser humano ele é naturalmente inclinado para isso, né? Para o amor esfriar. Outro motivo principal é exatamente o excesso de problemas, né? Problemas, provações em diversas áreas nos abalam bastante. Outro motivo é a falta de busca a Deus, né? O Senhor ele deseja ser buscado e o profeta Isaías diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E à medida que a gente vai buscando menos ao Senhor, a gente vai se afastando dele, a tendência também é o nosso amor esfriar. E mais um motivo são os conflitos pessoais. Às vezes já existe uma divergência, um desentendimento, um afastamento de uma pessoa e outra, né? Às vezes já existe toda uma história, uma série de machucados, né? E esses conflitos vão trazendo isso também. Por isso que a gente deve buscar sempre, todos os dias, o perdão, deve buscar todos os dias a misericórdia e o perdão, para que a gente consiga viver de maneira saudável com todos, com os de dentro e com os de fora. Amém? Que essa palavra possa ser transformadora para a sua vida. Vamos fazer mais uma leitura antes de concluir. Mateus 24 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará.
que você possa meditar nesse texto bíblico, que é uma palavra de Deus fiel, e que o Senhor possa nos ajudar a restaurar todos nós. Eu creio que todos nós precisamos de algum nível de restauração. Alguns mais e outros menos, mas eu creio que todos nós precisamos, que eu preciso e que você também precisa. Amém? A graça e a paz do Senhor.